Fala, galera! Mais uma vez, professor Guilherme aqui com vocês, ainda no nosso curso de ondulatória, e agora dentro da parte de acústica, né? Nós vamos caminhando para uma parte final, onde hoje nós vamos discutir formação de harmônicos, tá legal? Vamos falar um pouquinho sobre harmônicos em cordas. Legal, vamos lá. Então, o papo hoje é tentar entender a formação dos harmônicos em cordas tá legal? E harmônicos em cordas, na verdade, esse assunto que nós vamos discutir aqui, ele está fundamentado na teoria de ondas estacionárias, né? Porque a formação de um harmônico nada mais é do que uma onda estacionária quando ela está num modo específico de vibração, onde aquela frequência gera um número específico de nós, ou um número específico de ventres, ou até mesmo de fusos, tá legal? Vamos lá. Então, quando nós falamos em harmônicos, a pergunta é, o que é um harmônico, né? Então, a resposta disso é, um harmônico é um modo. Então, harmônicos são modos de vibração das cordas. Beleza? Então, quando nós dizemos que um harmônico é um modo de vibração de uma corda, então significa que esse modo ele é específico, ou seja, ele só é formado numa determinada frequência de operação. E o primeiro modo de vibração, ele é chamado, então vamos lá aqui, primeiro harmônico, que nós também entendemos como sendo a frequência fundamental. Pessoal, frequência fundamental seria então a mínima frequência que nós temos para a formação de um harmônico numa determinada corda, tá certo? Então é a frequência natural, uma das frequências, né, naturais de vibração daquela corda, a menor, tá certo? Existem outras, claro, mas seriam múltiplos dessa aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer o desenho do nosso harmônico aí, o nosso primeiro harmônico. Primeiro nós vamos pegar a nossa corda aqui, num comprimento específico. Então eu vou trabalhar em todos os casos aqui, ó, a nossa corda nessa condição. Presa nas duas extremidades. E a formação do harmônico é quando você excita essa corda e ela vibra de maneira a formar um único fuso, que seria isso aqui, ó. Tá joia? Então a nossa corda vibra de maneira a formar um único fuso, onde nas extremidades nós temos a formação dos nós. Então nesses dois pontos aqui nós temos os nós. E aqui no meio nós temos o ventre. Tá joia? E esse é o comprimento da corda, comprimento L. E nesse momento, é importante perceber que neste comprimento L da corda, você tem a distância, né, com relação à onda original, que seria a distância entre dois nós consecutivos, sendo, em relação à onda original, uma distância equivalente a lambda sobre 2. Tá joia? Então, se por um acaso a pergunta for, qual é a frequência que você precisa fazer nessa corda para que ela vibre nessa condição?
Só que eu quero a frequência em função do comprimento dessa corda. Opa, então nós vamos pensar na equação fundamental da ondulatória. Eu vou trabalhar aqui com V igual a lambda vezes F. Lembrando que o comprimento de onda eu posso tirar em função do comprimento da corda, porque nós estamos vendo aqui que lambda sobre 2 é equivalente ao comprimento L. Então vamos escrever isso. Aqui, ó, então dando uma paradinha, eu escrevo que lambda sobre 2 é equivalente a L. Então eu posso escrever que lambda é equivalente a 2L, tá certo? Então eu pego esse formato, substituo aqui no valor de lambda, encontro que a velocidade de propagação da onda nesse momento está sendo 2L vezes a frequência F. Mas se nós quisermos colocar a frequência em destaque, como eu acabei de falar, né, qual a frequência que eu tenho que trabalhar nessa corda para que ela possa assumir essa configuração de vibração? Então eu coloco a frequência em destaque, essa frequência do primeiro harmônico, ela vai ser a velocidade dividido por 2L. Tá certo? Mas eu gostaria que vocês entendessem que esse aqui é um resultado específico dessa condição, que nós chamamos de primeiro harmônico, né? Ou frequência fundamental. Ah, mas a corda só vibra dessa maneira? Não. Se você mexer na frequência, você pode atingir um outro modo de vibração que nós chamamos de segundo harmônico. E o que seria, então, um segundo harmônico? Veja, eu gostaria que vocês entendessem que esse desenho formado aqui, ó, nós chamamos de fuso. Então, o primeiro harmônico, ou a frequência fundamental, é quando nós temos a formação de um único fuso na corda que está em vibração. O segundo harmônico seriam, então, 2 fusos. Então, vamos fazer essa figura para ver como isso funciona. Vamos lá. Então, seria mais ou menos assim, pessoal. Vamos supor que a corda está presa nessas duas extremidades aqui. Então, aqui nós temos um extremo. E vamos colocar aqui o outro extremo da nossa corda, nesse ponto. Vamos dividir essa distância na metade aqui. E aí nós vamos ter, então, os 2 fusos. Então, nós vamos fazer o seguinte. Dividindo essa distância aqui ao meio, vou fazer certinho a metade aqui. Opa! Então, dividindo essa distância exatamente na metade, nós vamos ter um primeiro fuso aqui. Então, você já pode fazer os 2 fusos aqui, ó. Vamos lá. Então, a gente faz o primeiro e o segundo. E aí, a parte de baixo você faz pontilhada aqui, ó. Tá joia? Aí, depois que você fez os 2 fusos, você pode até apagar essa divisão aqui central para não atrapalhar a parte matemática. Joia? Lembrando, então, que nós temos a formação de nós nesses 2 pontos extremos aqui e no centro também. Então, aqui é um nó e aqui nas extremidades também são pontos de nó. Tá? O que era o nó? Era aquele ponto onde a amplitude de vibração é igual a 0. Tá certo? E o ventre, que são aquelas regiões onde a amplitude de vibração é máxima. Tá joia? Então, nós temos a distância entre 2 nós consecutivos, sendo uma distância equivalente a lambda sobre 2, da mesma forma como nós fizemos aqui. Então, essa distância, ela vale lambda sobre 2, cada uma dessas. E tudo isso, nesse momento, está sendo formado nesse comprimento de corda, que é o comprimento L. Tá legal? Muito bem.
Então vamos fazer a análise da parte matemática para a gente ver o que sai daí, né? Primeiro vamos pensar na questão do comprimento de onda. Se você analisar aqui o comprimento de onda, você percebe que agora, lambda sobre 2, duas vezes, é que está sendo equivalente ao comprimento L da corda. Vamos escrever isso? Então, se eu disser aqui 2 lambda sobre 2 é equivalente ao comprimento L da corda, então, na realidade, nós estamos com lambda igual a L. Tá certo? Então, nesse momento, o comprimento de onda equivale ao comprimento da corda. Tá? Pensando agora na questão de frequência, eu posso fazer a análise pela equação fundamental. Então, pensando nela, eu vou aqui de novo. V é igual a lambda vezes F. A frequência é a velocidade dividida pelo lambda, só que o lambda nós vimos que é igual ao comprimento da corda. Então, para este caso específico que nós estamos chamando de segundo harmônico, eu posso dizer que a frequência do segundo harmônico vai ser V dividido por L, onde L é o comprimento da corda. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza? Muito bem. Então, nós vamos, para poder fazer aí uma análise geral do processo, eu vou fazer a representação de mais um harmônico para a gente poder explorar a parte matemática e depois tentar generalizar o processo, tá? Vamos lá. Então, agora, analisando o que nós chamamos de terceiro harmônico, eu acho que o pessoal que está em casa já consegue enxergar que o terceiro harmônico, então, serão 3 fusos, não é verdade? Então, se você quiser ir na minha frente desenhando o terceiro harmônico, manda bala. Não perde tempo, não, né? Então, vamos lá. Nós vamos prender a corda nessa extremidade. Vamos fazer aqui. Eu estou procurando fazer os harmônicos com distâncias, com a mesma distância desde o começo, viu, pessoal? Tá? Então, estou procurando usar aqui a mesma distância para o comprimento da corda, para ficar bem real o desenho dos harmônicos que nós vamos fazer, tá? Então, agora seria isso aqui, ó, 3 fusos. Então, vamos lá. O primeiro está aqui. O segundo. E o terceiro. E aí, as outras opções de vibração, né? Que é aquela vibração num instante posterior, tá? Então a corda ela fica oscilando entre essas duas posições, a cheia e a pontilhada. Lembrando que aqui nós temos os nós. Então isso aqui é um ponto de nó. Aqui no meio também. Aqui. E mais um nó aqui no final. Aqui são as regiões dos pontos de ventre, máxima amplitude de vibração, e a configuração de distância entre 2 nós consecutivos ser equivalente a lambda sobre 2 continua valendo. Então, cada uma dessas distâncias que nós temos aqui, ó, equivale a lambda sobre 2. E se eu juntar todas essas distâncias, elas equivalem ao comprimento da corda, que é L. Beleza? Vamos fazer a parte matemática, então? Primeiro, nós vamos começar comentando a respeito do comprimento, tá? Vamos falar do comprimento de onda. Então, se nós pensarmos no comprimento de onda, 1, 2, 3. Eu tenho 3 lambda sobre 2, sendo equivalente ao comprimento L da corda. Não é isso? Então, se eu isolar o lambda, o 2 passa multiplicando, o 3 desce dividindo. Eu posso dizer que, nesse caso, o lambda é equivalente a 2L sobre 3.
Legal. Pensando agora na frequência, nós vamos trabalhar esse comprimento de onda para entender como é que é a frequência que você precisa fazer na corda para que ela entre em vibração dessa maneira aqui. Tá joia? Então vamos lá. Moçada, a frequência segue a mesma ideia que a gente vem fazendo desde o começo, que seria a análise pela equação fundamental. Então vamos com ela de novo. A frequência é a velocidade dividida pelo comprimento de onda. Só que agora o nosso comprimento de onda, ele vale 2L sobre 3. Então, a hora que você faz isso, nós caímos em V dividido por 2L sobre 3. Tá joia? Muito bem. Então, esse 3 vai subir, e aí você encontra que a frequência deste terceiro harmônico, ela é 3V dividido por 2L. Tá joia? Muito bem. Então tá aí, pessoal. Essa foi a análise dos 3 primeiros harmônicos formados em cordas, tá? E agora nós vamos fazer uma generalização, tentando entender o processo como um todo, tá bom? Mas para isso eu vou dar aquele momentinho para vocês se organizarem com as anotações. Só um minutinho eu já volto. Muito bem. Moçada, então é o seguinte. O que nós vamos fazer agora para entender o processo como um todo? Vamos avaliar o lambda, vamos entender tudo direitinho? Então, para isso, ó, nós vamos para a parte final, tentando entender a generalização, tá? Vamos lá. Então, a generalização do processo consiste em você analisar todos os 3 casos que eu discuti aqui com vocês, que vocês já vão perceber como é que a gente trabalha com isso de maneira geral, tá certo? Vamos lá. Se você pensar no lambda, então, aqui, dentro de harmônicos em cordas, vamos começar aqui, ó. Generalizando. Se nós pensarmos no lambda, vamos fazer um rascunhozinho aqui do lado, tá? Então eu vou fazer um rascunho aqui e depois a gente vai colocar a generalização para cá. Se você pensar no lambda, o lambda do primeiro harmônico, vamos escrever aqui então, ó, só para recapitular. O lambda do primeiro harmônico, ele deu 2L, tá certo? E a frequência do primeiro harmônico, vamos falar no lambda, deixa a frequência de lado. Daqui a pouco a gente volta. Tá? Então, o lambda do primeiro harmônico deu 2L. Né? Se nós pensarmos no segundo harmônico, o lambda do segundo harmônico deu L. Tá certo? E aí, o lambda do terceiro harmônico, nós acabamos de fazer ele, né? Ele deu 2L sobre 3. Às vezes o pessoal não enxerga muito uma semelhança entre esses 3 casos. Mas nós vamos fazer o seguinte, para ajudar nesse processo, eu vou colocar um número 1 aqui embaixo, eu não modifico absolutamente nada fazendo isso, tá certo? Eu vou colocar um número 2, vamos pôr esse L um pouquinho mais para o lado aqui, ó, vamos pôr o L para cá. Eu vou colocar o número 2 em cima e vou colocar um 2 embaixo. Eu modifiquei a expressão? Não, não modifiquei. 2L sobre 2 continua sendo L, tá? E aí, agora sim, a gente consegue perceber uma semelhança do comprimento de onda, como é que ele foi evoluindo em cada um dos casos. No primeiro harmônico, ele era 2L sobre 1. No segundo harmônico, ele era 2L sobre 2. E no terceiro harmônico, ele era 2L sobre 3. Opa, então eu posso fazer uma generalização desse processo, né? Nós podemos dizer que o comprimento de onda lambda do enésimo harmônico, ele vai ser 2L sobre N, tá certo? Onde N é um número que está ligado ao harmônico no qual eu estou. Se eu estou no primeiro harmônico, se eu estou no segundo, se eu estou no quinto, tá legal? Daqui a pouco a gente faz
uma análise geral dessa estrutura, colocando inclusive uma legendinha nesse valor aí, em todas as letras que nós estamos utilizando, tá? Agora, se nós pensarmos na frequência, vamos lá. A frequência, o que eu consegui de frequência no primeiro harmônico, né? Então, a frequência do primeiro harmônico deu V sobre 2L. Já a frequência do segundo harmônico, então vamos fazer uma divisãozinha aqui, ó, para não fazer confusão, né? A frequência do segundo harmônico, ela deu V sobre L. Tá certo? Vou fazer uma outra divisão aqui. E a frequência do terceiro harmônico, ela deu 3V sobre 2L. Tá legal? Bom, moçada, vamos fazer alguns complementos aqui para perceber que a frequência ela também tem uma linha, né, evolutiva, ou seja, ela tem uma estrutura principal só com alguma coisa variando. Então veja só, se eu colocar o número 1 aqui, eu fiquei com 1V sobre 2L. No segundo desenho, eu vou acrescentar um 2 em cima e um 2 embaixo. Eu não alterei a expressão, né? Mas aí eu fiquei com 2V sobre 2L. E no terceiro, eu não vou mexer, vou deixar daquele jeito, 3V sobre 2L. Então veja que a estrutura V sobre 2L é uma estrutura que permanece presente em todos os harmônicos. Observem isso. V sobre 2L está presente em todos os harmônicos. O que muda é o número que está na frente. E esse número que está na frente, ele condiz com o harmônico em que você está. Se eu estou no primeiro harmônico, o número é 1. Se eu estou no segundo, o número é 2. Se eu estou no terceiro, o número é 3. Se eu estou no enésimo, o número é N. Então, a frequência do enésimo harmônico é N, V sobre 2L. E ainda, uma outra simplificação que ajuda bastante é você entender que V sobre 2L é a frequência do primeiro harmônico. Não é isso? Porque tanto faz eu colocar esse número 1 ou não. Então, se eu tirar o número 1 daqui e deixar só o V sobre 2L, isso representa a frequência do primeiro harmônico. Ou seja, então, essa estrutura V sobre 2L eu posso colocar como sendo a frequência do primeiro harmônico. E dizer de maneira geral que a frequência do enésimo harmônico ela vai ser N vezes a frequência do primeiro harmônico. Tá joia? Então, aqui, pessoal, é a generalização que a gente faz a respeito de todos os harmônicos que se formam em cordas. E quando nós falamos cordas, né, muitas vezes o estudante fala, mas isso vai ser importante para mim? Onde é que eu vou usar harmônico de corda? Moçada, harmônico de corda está presente em tudo. Quando você toca um instrumento de corda, então você tem um violão, você tem uma guitarra, você tem um violino, um violoncelo, né? Dependendo da estrutura de um piano, tá certo? Então, o instrumento de corda está presente em muitas situações do nosso cotidiano. E esse estudo é um estudo muito importante, para que a gente possa entender qual é o som, a nota musical, lembrando que nota musical é frequência, tá certo? Então, muitas vezes, quem toca o instrumento, para que a pessoa não tenha que mexer na frequência, ela mexe no comprimento. Então, você põe porções diferentes de corda para vibrar, para que você produza o som na frequência que te interessa. Por isso que as casas do violão já são montadas com essas porções específicas da corda que você precisa colocar em vibração. Veja, se você mudar o comprimento de corda, você vai mudando o som produzido. Faça esse teste. Se tiver um violão na sua casa, coloca o dedo numa casa ali bem próxima, pegando uma porção pequenininha de corda, e depois coloca o dedo lá em cima, ou até mesmo sem pressionar a corda, você bate ela e ouça, né, as diferenças de vibrações dos sons produzidos em ambas as situações. Tá certo? E aí você consegue até comparar. Né? Pega uma expressão, vamos travar uma expressão aqui, essa principal aqui. Né? Se eu não mexer em nenhuma das estruturas, se eu pensar apenas no L, quanto menor for o L, maior vai ser a frequência. Não é verdade?
Então, se você pegar uma porção de corda bem pequenininha, você tem uma frequência alta. E frequência alta é som agudo. Então, quanto menor a porção de corda que vibra, o dedo bem lá embaixo, colocando uma pequena quantidade, uma porção pequenininha da corda para vibrar, você vai perceber um som de maior frequência, um som mais agudo. Faça o teste e perceba que isso aqui está relacionado com o som que você vai ouvir. Legal? Fazendo uma legenda e chamando a atenção de vocês para um ponto muito importante, tá? Eu só vou dar um segundinho aqui, se o pessoal quiser fazer as anotações desse rascunhozinho que nós fizemos, para vocês se organizarem aí. Vai lá, pessoal. Muito bem. Então é o seguinte, fazendo uma análise aqui, geral, dessas estruturas que nós acabamos de compor, nós temos o seguinte, esse N, né? Qual é o papel do N aqui, tá? Moçada, o N eu costumo chamar de número do harmônico. Eu gostaria que vocês tivessem muito cuidado com esse número do harmônico, tá legal? Por quê? Porque o número do harmônico não é uma grandeza física que você observa, como, por exemplo, o comprimento de onda, tá? Algumas pessoas gostam de associar ao número do harmônico a quantidade de fusos que nós temos. Tudo bem, se você estiver trabalhando aqui com cordas, né, isso até funciona. Mas eu gostaria ainda de deixar que o número do harmônico é um modo de vibração. Porque dependendo se você estiver estudando um tubo, né, que tubos também produzem harmônicos, isso pode te complicar um pouco, tá? Então eu não gostaria de deixar que a quantidade de fusos é exatamente igual. Pode ser nesse caso, mas não em todos, né? Então vamos deixar o seguinte, o que é esse N? É um número associado ao harmônico que eu estou. Então se eu estou no quinto harmônico, o N vale 5. Isso só, tá? Não é nenhuma grandeza física que você possa medir dentro da corda, né? É só o harmônico em que eu estou. Então é um número coincidente com o harmônico. Tá joia? A questão do L, né, que está fazendo aqui o papel do comprimento da corda que nós estamos colocando em vibração. Tá legal? Agora, um outro aspecto aqui que eu quero chamar muita atenção de vocês que estão prestando vestibular é a questão da velocidade. Quando nós falamos que V nessas equações está representando a velocidade da onda, nós estamos falando da velocidade de propagação da onda na corda. E como se trata de um instrumento de corda, nós temos um formato específico para essa velocidade. Então, velocidade da onda, tá, mas em que meio? No ar? Não. Essas equações são equações em que nós estamos trabalhando com a velocidade da onda na corda. E lá atrás, quando nós estudamos ondas em cordas, nós vimos que existe uma equação específica para a velocidade de onda em corda, que nós chamamos lá atrás de equação de Taylor. A equação de Taylor, ela traz a seguinte relação. A velocidade de propagação de uma onda numa corda é a raiz quadrada da força de tração nessa corda dividido pela densidade linear de massa. Ou seja, a massa distribuída ao longo do comprimento da corda. Tá certo? No sistema internacional, nós utilizamos essa equação com as seguintes unidades de medida. Essa força de tração ela é medida em newtons e essa densidade linear ela é medida em massa por comprimento, ou seja, quilograma por metro, tá bom? E aí a velocidade que vai ser medida em metros por segundo, unidades do sistema internacional. Tá joia? Muito bem. Então esses são os cuidados que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Isso é uma coisa muito comum as questões de vestibular fazerem esse link, né? Ou seja, montar um exercício em que você trabalha ao mesmo tempo o harmônico formado numa corda junto com a força de tração,
que pode ser um objeto pendurado nessa corda, isso é muito comum, você montar uma roldana, por exemplo, com um corpo pendurado e um oscilador fazendo a corda vibrar, né? E aí você já faz essas duas montagens aí, né? A parte ondulatória, a parte mecânica, e montamos um exercício com isso, tá? Vamos fazer um exemplo assim para mostrar como funciona, mas isso é um papo para daqui a pouco, tá bom? Nessa aula eu fico por aqui, então daqui a pouco eu volto mostrando essa inter-relação aí que nós podemos fazer entre a parte ondulatória e a parte mecânica. Beleza, pessoal? Muito obrigado, um abraço para todos vocês. Daqui a pouco a gente se vê nesse exercício aí. Até breve. Valeu!